Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 27 de dezembro de 2021, são 22 horas e 16 minutos. Lição número 5 da classe de jovens. O segundo sinal, a cura do filho do oficial. Estamos estudando Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Texto principal. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. João capítulo 4, versículo 53. Resumo da lição. A falta de fé nos impede de receber mais da graça, do poder e dos milagres de Jesus Cristo. A fé, ela é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. Por outro lado, se alguém não exercita, ela também enfraquece. E nos dias atuais estamos vivendo um período muito difícil de manifestação da glória do poder de Deus nos templos, nas igrejas. E por quê? Devido à incredulidade do povo, inclusive de nós os cristãos. Quando as pessoas hoje que professam a fé em Cristo, na verdade, professam uma fé artificial e não profunda. Não pactua de fato da fé e da comunhão em Cristo Jesus. E por não termos fé, nós vemos que o poder de Deus no nosso meio ele não é manifestado. Hoje eu vou falar um pouco a respeito da fé. Será fé e incredulidade, né? Estarão nos dois polos, né? Entretanto, nós precisamos ter fé. Há quem diga que há dois tipos de fé, né? A fé de gambá e a fé de bule. De bule é de pouca fé e de gambá é porque fé é demais, né? Então nós precisamos ter fé demais. Você sempre vai se lembrar disso. Você vai sempre se lembrar do gambá. Por quê? Porque fé é demais. Então você vai ter sempre essa noção de que sim, você precisa ter mais fé no Senhor. Introdução. Enquanto o primeiro sinal foi dirigido especialmente aos discípulos, agora vemos Jesus realizando um milagre que levaria um oficial do rei e sua família a crerem nele. Ou seja, a revelação de sua divindade vai ganhando maior abrangência. Jesus operou alguns milagres no meio de seus discípulos, até para que os discípulos crescem nele. Há uma questão muito interessante, que como Jesus ele começou o seu ministério, e ele é um novo líder para a época, né? E claro, para os dias atuais também, mas estou dizendo no passado. Então ele precisava de alguma coisa para fazer com que as pessoas seguissem a ele. E o que ele faz? Ele faz milagres, ele prova de uma vez por todas que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que isso traz para nós hoje? Ninguém segue uma pessoa sem caráter. Não adianta nós falarmos que fazemos isso em nome de Jesus e realizamos isso e aquilo, que quando nós vamos fazer a coisa não acontece. Não adianta nós dizermos que Jesus cura, mas quando nós oramos, Jesus não cura. Então isso vai criar no povo uma incredulidade. Por quê? Porque nós não temos caráter, nós não temos comunhão com o Senhor. Porque somente com comunhão com o Senhor fará milagre. Qual é essa comunhão? Há algo que para se dividir, né? A comunhão que eu digo é quando nós professamos a fé em Cristo, nós precisamos ter uma fé cotidiana, uma fé todos os dias, uma comunhão todos os dias. Mas quando nós estamos chegando para a fé em Cristo, nós precisamos apenas crer no início. Nós vamos crer no início, vamos crer que Jesus é o Cristo e no decorrer da nossa jornada o Senhor vai fazendo a sua obra. Portanto, nesse parâmetro, veremos que a abrangência do Senhor vai crescer. Por quê? Porque a fama de Cristo começou a crescer. E por que crescia? Porque Jesus falava e acontecia. Atos capítulo 1, versículo 1, nos traz um ensinamento muito interessante acerca de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 1 fala assim, ó. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Qual é o sentido aqui?
Jesus, ele antes, ele fazia e depois ensinava. Quando você vê alguém fazer alguma coisa, fica mais fácil para ele te ensinar depois. Era isso que Jesus fazia. Jesus falava que iria fazer e fazia. E as pessoas viam ele fazendo. Então, a abrangência dele ia crescendo. E é justamente isso que nós precisamos compreender. Nós precisamos ter uma fé no Senhor de uma maneira tão extraordinária, a ponto de que nós, quando vamos orar por alguém, essa pessoa seja curada, para que assim outras pessoas creiam que de fato Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e assim creia, e assim o reino do Senhor cresça. O contexto do milagre, de volta à Galileia. Como já enfatizamos, João é o único dos evangelistas que registra eventos ocorridos no primeiro ano do ministério de Jesus, especialmente suas idas a Jerusalém por ocasião das festas judaicas. É notório de todos que o cristão ele é festeiro. O cristão falou em festa, é conosco. Festa nós entendemos de festa e nós sabemos fazer uma festa. Por quê? Porque Jesus é o dono da nossa festa. Então, quando há a presença do Senhor, a festa ela é diferente. Não adianta algumas pessoas fazerem reuniões, pensar nisso e pensar naquilo, fazer tantas coisas mirabolantes, se o Senhor não estiver presente. A nossa festa é diferente, porque na festa, na casa do Senhor, ela tem a presença de Deus. Mesmo num evento aleatório, que é, claro, a igreja reunida, vamos pegar aqui numa ideia aqui para que nós venhamos entender. Você vai, por exemplo, num evento de música cristã, por exemplo. Não deixa de ser uma festa, não deixa de estar na presença do Senhor, não deixa de estar ali a presença de Deus. É claro que existem umas festas evangélicas que se dizem evangélicas que só Jesus, né? Que não dá, não tem nada de crente lá. Mas eu digo numa festa genuinamente cristã. Você vai lá na praça da sua cidade, ou um outro lugar, um evento, um ginásio, e vai cantar lá alguns louvores, algumas pessoas vão pregar. Você vê que ali acontece algo extraordinário, existe a presença do Senhor ali. Por quê? Justamente por isso. Quando o Senhor está, as coisas acontecem espontaneamente. E você já observou que nessas festas genuinamente cristãs não há confusão? Mesmo com grandes pessoas, com multidões, não há confusão. O povo cristão ele é um povo festeiro e nós sabemos fazer festa. A festa cristã é uma festa saudável. E é justamente nesse âmbito que o Senhor fez muito dos seus milagres. Inclusive, transformar água em vinho foi num evento, né? Qual era o evento? Era uma festa de casamento. Passando por Samaria, ali Jesus teve um encontro com a mulher samaritana e prosseguiu para a Galileia, indo a Caná, onde recebeu o pedido de um oficial do rei, para que descesse a Cafarnaum e curasse seu filho. É muito interessante a questão do oficial, né, que é um pedido de um oficial, da ideia de uma pessoa de uma forma militar, né, pedir ao Senhor reconhecer, ele mesmo sendo militar, ele reconhecer a autoridade de Cristo de curar seu filho. É muito interessante que quando o Senhor está presente e quando nós cremos que Ele pode fazer, cremos profundamente. Vemos que esse oficial, ele pediu algo para o Senhor e ele não duvidou no seu coração. Ele teve uma fé genuína. Então, quantas das vezes, às vezes nós pedimos algo ao Senhor, mas pedimos mesmo, nós temos talvez receio de que o Senhor não faça. Então o Senhor não fará. Por quê? Porque estamos, na verdade, duvidando. Mas nós devemos continuar com a nossa fé firme no Senhor. Confiança em Jesus. A fé do oficial. Pode-se afirmar que não pertencia ao clero judaico e que não era um judeu devoto. Justamente por isso chama-nos a atenção a fé que demonstra esse nobre, ainda nos primórdios do ministério de Jesus e na Galileia, onde muitos dentre os próprios judeus resistiam em crer nele. Até hoje, muitos judeus não creem em Cristo. Os judeus que eu digo aqui no sentido, na verdade, israelenses, né? As pessoas que nascem em Israel. Mas, de qualquer forma, vemos aqui um grande exemplo, justamente uma pessoa que não é judeu, ou seja, não era da mesma não era um patriota, né? Não era
como Jesus. Jesus era judeu, mas este oficial, o que tudo indica, ele não era judeu, mas mesmo assim ele creu. E por ele crer, a Bíblia vai dizer que todo aquele que crê no Senhor vai certamente receber algo da parte do Senhor, porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E alguém só busca ao Senhor se ter fé. Ninguém busca ao Senhor se não tiver fé no Senhor. Então veja que ele, mesmo sendo, vou colocar aqui uma palavra aqui para nós entendermos melhor, ele sendo um estrangeiro, ele creu no Senhor. E quantas pessoas hoje, já relatei alguns casos, já vi alguns casos de pessoas na igreja, que as pessoas de fora, que não são cristãs, creem mais no Senhor, né, em Cristo, do que da própria pessoa que é cristã. E muitas das vezes, irmãos de circunvalação, vi casos de obreiros até, e veja que a pessoa que não é cristã acaba recebendo algo e o cristão não. Por quê? Porque aquela pessoa que não é cristã creu de fato que Cristo poderia fazer e Jesus fez. É claro que existe a fé salvífica, a fé para a salvação. A pessoa não creu para a salvação, ele creu para um milagre, uma cura ou algo dessa natureza e recebeu a bênção. Mas o cristão que se diz cristão, que fala que tem fé no Senhor, acaba não recebendo. Por quê? Porque na verdade mesmo ele não crê de todo o seu coração. E é assim que nós precisamos fazer, crer de todo o nosso coração. Ouviu falar de Jesus. O oficial ouviu que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia e foi ter com ele. Certamente estava em Cafarnaum e se deslocou para Caná em busca de socorro para seu filho. O pai, de modo geral, ele é um pai amoroso. O pai que eu digo, o pai carnal, né? Não o pai celestial, porque o pai celestial nós sabemos que de fato ele é um pai amoroso. Mas o pai carnal, de um modo geral, ele é um pai amoroso e faz muitos sacrifícios para socorrer seu filho. E veja que aqui ele fez um certo sacrifício em busca de socorro para o seu filho. Qual o entendimento que nós temos aqui? Apesar que muitas das vezes os pais, eu vou pegar aqui a figura do pai diretamente, pode não parecer um pai amoroso, às vezes até mesmo nas palavras com o filho, às vezes é um homem fechado, talvez seja o caso, por exemplo, do seu pai, de repente é um homem fechado, não é de muitas palavras, mas vou aqui usar as palavras de William Shakespeare, os homens de poucas palavras são os melhores. Você vê que na atitude ele demonstra que é amoroso contigo, às vezes não na palavra, né? Não na forma que ele fala com você, mas nas atitudes você vê que ele é um pai amoroso. E veja que quantas e quantas vezes vemos aqui um exemplo extraordinário de alguém que ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus e creu. Então o que ele deve ter pensado? Esse Jesus, ele faz milagres, então se ele faz milagres, ele tem a cura para o meu filho, eu vou em busca dele, eu vou atrás dele. Veja que ele não levou em consideração que ele era, vou botar aqui uma expressão para a gente entender, ele sendo militar tinha uma certa autoridade, tinha uma certa autonomia, mas ele não usou dessa autonomia, dessa autoridade, mas foi humildemente buscar ao Senhor para que o Senhor Jesus viesse curar o seu filho. E não é isso que nós precisamos fazer, cada dia mais sermos humildes. Assim como Jesus falou, que eu sou manso e humilde de coração. Quantas pessoas parecem ser humildes, mas somente de lábios, né? Na verdade, o coração está cheio de soberba. Nós devemos, assim como Jesus, ser humildes de coração. Um obstáculo aos milagres. O escritor aos Hebreus afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Contudo, a falta de fé nos impede de receber mais de sua graça, poder e milagres. O racionalismo solapou a fé de muitos cristãos no século XIX, com o surgimento do liberalismo teológico, um movimento que negava o sobrenatural, procurava explicar racionalmente os milagres e enfatizava a historicidade de Jesus em detrimento de sua divindade. Eu já falei aqui algumas vezes, em algumas ocasiões, vou falar mais uma vez. Certa vez eu estava dando aula na escola dominical para um grupo de adolescentes e lá pelas tantas eu fiz uma pergunta: o que é milagre? Perguntei para uma das adolescentes e a adolescente me deu uma resposta que eu acho uma resposta perfeita. Ela respondeu o seguinte: eu sei o que é, mas eu não sei explicar.
E eu parei, pensei e analisei. De fato, o milagre, nós sabemos o que é o milagre, mas nós não conseguimos explicar o milagre. Então veja que hoje algumas pessoas estão tentando explicar os milagres do Senhor Jesus de uma forma racional, o que é impossível. De uma forma racional, por exemplo, dá aqui um exemplo bem prático, como Jesus transformou a água em vinho, se quimicamente eles são completamente diferentes. E não tinha laboratório lá para fazer algo para mudar. Como se explica isso de uma forma natural, né? Ou melhor, racional, né? De uma forma de estudo, por exemplo, humano? Não há possibilidade. Foi um milagre. E milagre não se explica, milagre se vive. Entretanto, como eu falei no início, a falta de fé está nos impedindo de receber mais da parte do Senhor. Quantas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo porque não crê? Ou um milagre de cura porque na verdade não crê. Então veja que a incredulidade, porque há uma questão aqui bastante interessante que nós precisamos falar sobre a questão da fé, que é a questão da dúvida. O adversário, ele põe dúvida no coração das pessoas. Por quê? Porque somente a dúvida já faz com que a pessoa seja impedida de receber o milagre. Então, muitas das vezes, o adversário faz todas as artimanhas dele para tirar o foco da palavra do Senhor, para que as pessoas duvidem da palavra do Senhor. Uma vez a pessoa duvidando da palavra do Senhor, o milagre não chega, porque a Bíblia diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, ouve pela palavra. Então, quando nós cremos na palavra do Senhor, nós sabemos que reconhecemos que Jesus é o dono do milagre, ele pode fazer o milagre. Por quê? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não tem sombra de variação. Mesmo Jesus que curou no passado é o mesmo que cura hoje. Sim, Jesus cura nos dias atuais. Ele não mudou. Mais uma vez, Jesus não tem sombra de variação. Então, uma vez que ele curou no passado, ele continua curando e batizando com o Espírito Santo nos dias atuais e nos dando os dons espirituais. Então, não adianta tentar explicar um milagre de uma forma racional, porque é impossível. Mas isso que as pessoas estão tentando fazer hoje, né? Inclusive alguns que são denominados de teólogos, na verdade pode até ser teólogo na formação, mas não é teólogo na comunhão, né? Então de nada vai adiantar. Fé, convicção e atitude. O oficial creu e foi. Sempre que recebemos uma palavra vinda de Deus, precisamos agir pela fé, para que experimentemos o poder divino. A verdadeira fé produz em nós convicções e disposição para atitudes que não tenham explicações racionais ou cartesianas. Veja que interessante, por exemplo, é o caso de Abraão. Abraão, ele recebeu um chamado do Senhor e ele foi, ele teve a coragem, ele teve fé e foi para um lugar que ele não sabia, ele ouviu uma voz que ele não sabia quem, mas ele foi, ele creu que de fato era o Senhor e o Senhor de fato ia prover todas as coisas para ele. O mesmo fato aconteceu quando o Senhor pediu a ele o seu filho Isaque e ele imediatamente ele foi. O que é isso para nós? A fé nos faz ter atitude. Não adianta eu dizer que tenho fé em algo, que o Senhor vai fazer isso e eu não ir ter uma atitude para que aquilo aconteça. Nós precisamos ter uma fé, mas uma fé que também venha acompanhada com uma atitude. Nós precisamos ter a atitude. Temos a fé, mas também temos a ação, para que assim as coisas aconteçam. Por exemplo, o Zaqueu. Zaqueu, ele teve fé, ele queria ver Jesus, então ele teve a ação de subir numa árvore. Então por aí você acompanhe tantos e tantos outros exemplos de pessoas que teve fé, creram, mas tiveram uma atitude. Certa vez um homem chegou para Jesus, se ajoelhando, disse: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E o Senhor disse para ele: quero ser limpo. Está lá em Mateus capítulo 8. Por que isso? Ele chegou e adorou o Senhor, ou seja, ele teve a atitude de adorar. Por que ele teve a atitude de adorar? Porque ele teve fé. Então, quando nós temos fé, o próprio centurião de Cafarnaum, no decorrer do capítulo 8 de Mateus, vai falar também acerca de que eu sou o homem que tem autoridade, eu falo para esse vir, aquele outro vai, e assim é feito. Mas diz somente uma palavra e meu criado será curado. Veja que ele teve a fé de se encontrar com o Senhor Jesus em prol
do seu servo, né? Do seu empregado, vamos assim dizer, né? Para ficar claro. Então veja que toda a fé que nós temos, não adianta ter fé e ficar parado. Para nós termos fé, nós precisamos mais do que ter fé, ter também a atitude que essa fé promove em nós. Os heróis da fé. Fé não é incerteza ou dúvida, mas uma virtude espiritual que gera prontidão de espírito e nos leva a agir de acordo com a vontade de Deus. A fé produz entendimento do que não podemos compreender pela razão e nos impulsiona a agir para além dos limites da nossa própria visão. Ou seja, nós não entendemos algo, mas cremos a si mesmo. É além da nossa visão, é além do nosso entendimento racional. O Senhor mandou fazer, eu vou fazer. E por que eu vou fazer? Porque eu creio. Ah, mas aqui não tem uma opção, não tem o que fazer. O Senhor mandou fazer, eu irei fazer. Ou seja, a fé promove em nós uma atitude, uma impulsão de ir além do nosso entendimento. Então veja que é isso que nós precisamos fazer nos dias atuais. Ter a atitude, né? Nós temos fé que o Senhor Jesus fará algo, então nós iremos para cima, vamos ter aquela atitude. O Senhor irá garantir, não foi o Senhor que mandou fazer? Foi, então vai nessa sua força. Crescendo na fé, a fé não é estática, ela é dinâmica e progressiva. Jesus falou algumas vezes sobre fé, referindo-se a tamanho, pequena fé, grande fé. Este sentido é reforçado ainda pela comparação que Jesus fez com um grão de mostarda. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. É muito interessante essa questão da parábola, da mostarda. Essa mostarda que é diferente da mostarda que eu e você conhecemos. Essa hortaliça que nós conhecemos aqui como mostarda é diferente dessa que Jesus se referia. Essa mostarda que Jesus se referia, ela chegava a ter até 4 metros de altura. Por isso Jesus fala que as árvores vinham e faziam ninho nela. Por que Jesus comparou a nossa fé como sendo como um grão de mostarda? Nota que Jesus disse que era para ser como o grão de mostarda e não do tamanho. Você já observou? Por que ele não falou do tamanho? Por que ele falou como? Como é a ideia de semelhança, é igual, é parecido. Ou seja, que nossa fé seja parecida como um grão de mostarda. E por que isso? Porque quando você pega a semente de mostarda, ela é muito pequena. Você joga ela no chão, tu planta ela e o que acontece? Ela cresce. Cresce, no caso aqui dessa mostarda específica, até 4 metros de altura, a ponto de que as aves façam ninho nela. O que Jesus estava falando para nós? Que a fé, hoje, nós plantamos a nossa fé hoje, a semente da fé pode ser muito pequena, mas ela vai crescer. É isso que Jesus estava falando. Que não que a nossa fé tinha que ser do mesmo tamanho do grão de mostarda, e sim como o grão de mostarda, ou seja, ela vai crescendo hoje, vai crescendo amanhã, até uma hora que ela vai ficar bem grande. Essa era a ideia que Jesus falou aqui, comparando aqui a nossa fé como o grão de mostarda. E mais uma vez eu vou dizer, é como o grão de mostarda e não do tamanho. Conclusão. Estudamos a respeito do segundo sinal da deidade de Jesus registrado por João. Vimos como é importante ouvir a palavra de Deus, pois é ela que produz fé em nosso coração e nos leva a ter atitudes em busca de conquistas espirituais. Não somente sinais ou maravilhas, mas especialmente profundas dádivas do Espírito estão à disposição de todos nós. Através da fé no Filho de Deus, busquemo-lo mais. Há uma questão que nós vamos falar de fé que é a mais importante. O fato de você ter fé no Senhor não é para que Ele abra uma porta de emprego para você, ou te dar uma bênção, ou isso ou aquilo. Isso é importante? Claro que é importante também. Quem não deseja hoje uma porta de emprego, não é verdade? Mas o ponto principal da fé é agradar a Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai nos falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você tiver fé, lembre-se disso. Você tem fé, claro, não é que quando você tiver, você tem.
Quando você tem fé e demonstra essa fé, na verdade você está crendo no Senhor, você está agradando a Deus. Então tenha fé cada dia mais no Senhor para agradá-lo, para assim o Senhor se agradar de você. A Bíblia diz que o Senhor é o autor e consumador da fé, ou seja, o Senhor consome a fé. Para a gente ter uma ideia melhor, é como se Deus se alimentasse da fé. Vamos assim, para a gente ficar assim, para ficar assim uma coisa melhor entendível, né? Para ficar bem claro. Então, o Senhor, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, cada um de nós, o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor repartiu a cada um a fé segundo a medida de cada um. Então, que nós venhamos ter essa fé para agradar ao Senhor e não somente para termos bens materiais, benevolências e coisas assim, né, e afins, mas na verdade nós venhamos ter fé para agradar o Senhor. Hora da revisão. Número 1. Jesus realizou poucos milagres em Nazaré, justamente pela incredulidade de seus compatriotas. Número 2. A falta de fé nos impede de receber mais de sua graça, poder e milagres. Número 3. O objetivo era extirpar da Bíblia todo elemento sobrenatural, submetendo as Escrituras a uma crítica científica e humanista. Número 4. Está afirmado nas Escrituras e no poder de Deus. Número 5. Não é fácil elaborar uma definição formal para a fé, do grego pistis. A palavra aparece no Novo Testamento como confiança, mas também como fidelidade. Então, que nós venhamos confiar no Senhor e ter fidelidade ao Senhor. Que nós venhamos ser fiéis ao Senhor até o fim, até a morte, né? Que nós venhamos a cada dia mais ter no nosso coração esta medida, né? Para que nós venhamos sempre lembrar o segundo sinal, a cura do filho do oficial, que nós venhamos sempre colocar isso em nosso coração. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!